Fala pessoal, professor Maico Roque, estamos aí nesse vídeo de hoje para a gente gravar aí a prova da Shoaim, né? A prova que aconteceu aí na data de ontem, mais especificamente dia 16 de abril de 2023, bacana? Então iremos resolver a parte de matemática. Então, vem aqui comigo, então vamos aqui na tela. Então, Shoaim PMDF 2023, a parte de matemática, beleza? Você que ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @maicon.roriz. Siga também o Instagram aí do Processos Concurso e inscreva-se no canal aqui do YouTube. Beleza? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão desse modelo de prova, então você vai olhar aí e adequar o seu modelo de prova. A primeira questão, ele fala o seguinte, ó. Em determinada corporação, o último curso de aperfeiçoamento de praças contou com 250 terceiros sargentos matriculados. Olha só. 250, tá? Dos quais 217 eram do sexo masculino, então aqui masculino, e 33, então vou botar aqui, 33 eram do sexo feminino, beleza? Naquela ocasião, os sargentos convocados tinham em média 11 anos de serviço na corporação. Veja que isso aqui, para nossa questão, é uma informação que não serve para nada, beleza? Aí ele pergunta para mim, a partir dessas informações, considere que se deseja formar uma fila única. Pessoal, então essa fila única vai ter 250 aí terceiros sargentos, beleza? Uma fila única com todos os terceiros sargentos matriculados. Determine a probabilidade de que a primeira posição da fila, primeira posição está aqui, tá? Seja ocupado por uma mulher, beleza? Então vamos lá. Eu quero que aqui seja uma mulher. É uma questão que trata sobre probabilidade, ó, probabilidade, bacana. E uma questão, de certa forma, simples, beleza? Vamos lembrar aqui que é uma probabilidade? Probabilidade é o que eu quero dividido por todas as minhas possibilidades da questão. Bacana? Então, se você observar aqui nesta questão, olha o que vai acontecer. Eu quero que a primeira posição aí seja ocupada por uma mulher. Observe que ninguém ainda está nessa fila. Então é a primeira mulher. Então veja o seguinte, ó, essa primeira posição eu quero que seja mulher. Em cima é o que eu quero. Eu não quero que seja mulher. Então veja o seguinte, ó, em cima eu quero que seja mulher. E embaixo são todas as possibilidades. Então aqui, pessoal, são justamente todos os terceiros sargentos. Bacana? Então em cima, como eu quero que seja uma mulher, eu tenho quantas mulheres no total aí, ó? 33 mulheres. Então, aqui em cima, 33. E embaixo, todas as possibilidades. Todo mundo que pode vir a ocupar a primeira posição, que são quantos? 250 pessoas. Beleza? Então, a probabilidade de ser mulher é 33 do total de 250. Veja que a questão, como minha resposta está em porcentagem, de certa forma, eu posso dividir isso aqui, mas vai ficar muito mais simples se eu conseguir transformar o denominador em 100 ou múltiplo de 100. Como assim? Se eu vir aqui e multiplicar em cima por 4 e embaixo por 4, eu não estou mudando nada a minha razão, porque 4 dividido por 4 dá 1. Porém, quando eu multiplico aqui, ó, 4 vezes 250, isso aqui vai dar 1000. Fica fácil de fazer a conta. E 33 vezes 4, ó, vamos pegar aqui, ó, 33 vezes 4, 4 vezes 3, 12 vai 1, 12 mais 1, 13, dá 132. Então, se eu pegar aqui, ó, e dividir tanto em cima como embaixo por 100 é deslocar uma casa para a esquerda. Então veja que se eu dividir por 100, ó, vai vir para cá e vai vir para cá. Então isso aqui vai dar aproximadamente 3,2%. Então colocando aqui com símbolo, ó, a probabilidade disso acontecer é de 13,2%. Observe que a alternativa A fala que é menos de 6, não. B, mais que 6 e menos que 9, também não. C, mais que 9 e menos que 12, também não. E a alternativa correta é a alternativa D. Olha só o que ele fala. Mais que 12 menos de 15, que é justamente onde encontra-se aí 13,2, beleza? Questão tranquila, né? Só usando o conceito mesmo aí de probabilidade. Vamos para a próxima questão? A próxima questão fala assim, ó. Após receber uma herança, Henrique optou por investir um capital de 10 mil reais. Então, olha só, ele aqui, o capital de 10 mil reais, o que ele vai fazer com esses 10 mil reais? Ele vai investir em certo tipo de modalidade com altíssimo risco. Tal modalidade exigia que o investimento fosse feito por um período exato
de 4 semanas e prometia variações semanais com taxas muito maiores do que as praticadas no mercado de investimentos, sem, no entanto, descartar a possibilidade de perdas no decorrer ou ao final do processo. Após aplicado, logo na primeira semana, então veja o seguinte, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai aplicar durante 4 semanas. Logo na primeira semana, o que aconteceu aqui na primeira semana? Deixa eu colocar aqui, ó. Quando ele fala aqui, logo na primeira semana, houve uma perda de 10% do valor investido. Na segunda semana, houve um ganho de 25% sobre o saldo. Na terceira semana, houve uma perda de 10% sobre o saldo. E na quarta semana, houve um ganho de 20%. Pessoal, aqui você vai observar que é sucessivo. Como assim sucessivo? Eu vou fazendo semana por semana e sempre pegando o saldo. Então veja que na primeira semana houve uma perda de 10%. Então veja que o seguinte, ó, na primeira semana ele tinha quanto? Ele tinha 10 mil. Se houve uma perda de 10%, olha só, uma perda de 10%, então eu vou fazer o cálculo aqui, ó, quanto que é 10% de 10 mil? Veja que você queria fazer de cabeça, né? 10% de 10 mil dá 1.000. Mas a forma matemática de fazer seria assim, ó. 10 sobre 100, que representa 10%. O D na matemática é multiplicação. Cortaria aqui 2 zeros com 2 zeros. 10 vezes 100, que dá quanto? 1.000. Só que foi uma perda. Perda eu subtraio. Então ficaria 10 mil menos 1.000. Então esse aqui, ó, no final da primeira semana, ele ficou com saldo aí de 9 mil, porque ele teve foi uma perda. Então esse aqui foi o que sobrou ao final da primeira semana. Bacana? Só que teve aqui logo na sequência a segunda semana. Quando ele começou a segunda semana, ele começou com um saldo de quanto? 9 mil reais. Só que na segunda semana, houve um ganho de 25% sobre o saldo. Então vai ser 9 mil reais mais 25% do que ele tinha, que era 9 mil, ó. Certo? Então 25% de 9 mil, vamos fazer a continha, ó. 25% representa aqui forma de fração, D é multiplicação, 9 mil. Corta 2 zeros com 2 zeros e multiplico 25 vezes 90. Então, se eu pegar aqui, ó, 90 vezes 25, ou 25 vezes 90, dá a mesma, 0 vezes 5, 0, 9 vezes 5, 45, 0 vezes 2, 0, 9 vezes 2, 18. Vem 0, 5, 12, vai 1. Isso aqui dá quanto, pessoal? 2.250. O que é esse 2.250? Isso aqui foi valorização. Então, ele ficou com 9 mil mais 2.250, certo? Então, no final das contas, ele ficou com 11.250. Ao final, aí, foi o saldo dele. Então, esse aqui é o saldo da segunda semana. Bacana? Só que ele vai iniciar aí, ó, a terceira semana. Olha o que vai acontecer na terceira semana. Vamos ler lá, ó. Houve um ganho, tal. Na terceira semana, houve uma perda de 10%. É um alto e baixo danado. Então, veja como é que vai ficar, ó. Ele tinha 11.250 e ele teve uma perda. Então, é subtração de 10% de 11.250. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 10% de 11.250. Vamos lá. Cortar 0, 2 zeros com os 2 zeros de baixo. Então, ele teve uma perda de 1.125. Então, vai ficar assim, ó. 11.250, certo? Menos, que é uma perda, 1.125. Vou pegar emprestado, fica 4, aqui fica 10, 10 menos 5, 5, 2, 1, 0, 10. Então, veja que sobrou aí, no final da terceira semana, 10.125. Então, ele iniciou a quarta semana aqui, ó. Vou pegar aqui a quarta semana. Ele iniciou a quarta semana com 10.125. Beleza? E o que aconteceu lá? Houve um ganho de 20% sobre o saldo. Então, eu vou pegar aqui, mais 20%, né, de 10.125. Bacana? Vou cortar aqui, ó, porque 20% eu cortei. Esse D é multiplicação. Então, vou multiplicar 2 vezes 10.125, ó. 10.125 vezes 2, ó. 5 vezes 2, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5, 2, 0, 2. Beleza? Então, esse aqui dá quanto? 10.125 mais. Aí, esse resultado aqui, ó, isso aqui, que é isso aqui, dividido por 10. Então, cortou, cortou. Então, mais 2.025.
Então, vou pegar aqui, ó, 10.125 e somar com 2.025. Dá 10, vai 1, 2, 4, 5, 1, 2, certo? Então, esse aqui vai dar um saldo total de 12.150. Esse aqui é o final, tá? Beleza? Então, venho aqui, ó, e vou fazer o comparativo, que a questão fala assim, ó. O dinheiro foi retirado e observou-se que comparado ao valor inicial. Pessoal, o valor inicial era quanto? 10 mil. Então, preste atenção, ó. 10 mil era o meu 100%. Certo? O valor final é 12.150. Ele quer saber quanto com isso aí teve a variação, né? Se foi aumento ou perda. Claro que foi aumento. Então, o que tem perda aqui está errado, né? B e a D está errado porque teve um aumento. Um aumento de quanto? Vamos multiplicar cruzado? Veja que vai ficar assim, ó. Quando multiplicar cruzado, eu posso cortar esse zero com esse zero e esses dois zeros com esses dois zeros, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, ó. Vai acontecer que vai ficar 10x, que é igual a 1.215. Então, x é igual a 1.215 dividido por 10, que dá quanto? 121,5%, né? Que está do lado da porcentagem. Então, eu vejo que teve um aumento de 21,5%. De 100 para 121 teve uma variação de 21,5%. Portanto, gabarito aí, ó, alternativa C. Beleza? Não é uma questão difícil, é uma questão de porcentagem com variação percentual. É que aqui realmente eu quis aqui fazer passo a passo. Bacaninha. Próxima questão. Questão que trata aí sobre geometria, mais especificamente, geometria espacial. Onde ele fala assim, um paralelepípedo reto retângulo é uma figura geométrica espacial semelhante a uma caixa de leite. E, em geral, identificamos suas medidas como comprimento, largura e altura. Isso que ele está me falando aí, eu vou representar aqui, ó. Vou botar aqui uma figura, como se fosse esse paralelepípedo que ele está falando. Como se fosse uma caixa de leite deitada, tá? Então, vou botar aqui, ó. E isso que ele está me falando aí, pode ser representado como comprimento, largura e altura. É isso que ele está me falando. Bacana? Aí ele continua e fala, uma esfera é uma figura geométrica espacial semelhante a uma bola de futebol. Vamos desenhar aqui uma esfera, ó. Temos aqui uma esfera, a representação aqui de 3D, o centro e aqui o raio. Beleza? E, em geral, usando a medida do seu raio. Botei lá. Considere inicialmente uma esfera S1, então essa esfera aqui, ó, S1, e um paralelepípedo reto retângulo P1. P1 tem o mesmo volume. Então, olha só, o volume dos dois são iguais. Então, eu vou ter que saber qual é o volume de um paralelepípedo, que é o quê? É só multiplicar as três dimensões. Esse volume aqui do paralelepípedo 1 vai ser o quê? Ó? Eu pegar comprimento, multiplicar pela altura vezes a largura. Já o volume da esfera S1, o volume de qualquer esfera, esfera não, né? Esfera é 4/3 de πr ao cubo. Veja que ele falou para mim que isso aqui são coisas iguais, beleza? Então, isso aqui, ó, ele me deu aqui, de certa forma, uma relação que eu vou deixar aqui. Aí ele continua e fala assim, ó. Considere que inicialmente uma esfera S1 e um paralelepípedo reto retângulo P1 têm o mesmo volume, já coloquei. Em relação ao paralelepípedo P1, aumentamos a medida do seu comprimento em 25% e a medida de sua largura em 20%, sem alterar a medida da sua altura. Olha só o que aconteceu aqui. Ele vai pegar esse paralelepípedo P1 e fazer a seguinte coisa, ó. Ele vai manter a mesma altura, só que ele está aumentando o comprimento e a largura, beleza? Veja que ele aumentou o comprimento em 25%. Então, esse comprimento é como se eu fosse multiplicar por 1,25, tá? Porque quando eu estava aqui é 1C. Se eu aumentei 25%, é só aumentar por 0,25. Se fosse 50%, seria 1,5. Se fosse 60%, 1,6. Bacana? Já a largura, ele aumentou em 20%. Se a largura inicial era L, 1L, aumentar em 20% vai ficar o quê? 1,2L. E a altura manteve a mesma altura. Bacana? Então é assim que a gente representa. Você ficar na dúvida, você pode fazer a regrinha de 3. E o que aconteceu com a esfera? Olha só. A esfera também ele aumentou. Veja que o raio da esfera, olha o que vai acontecer com o raio da esfera. Ele fala, ó. Dando origem ao paralelepípedo P2, então eu tenho aqui o paralelepípedo P2, certo? Em relação à esfera S1,
Aumentamos seu raio em 20%. Então, ó, vou botar aqui esfera S2. Se aumentou o raio em 20%, era R, então é 1,2R, que aumentou em 20%. Aí, em relação à esfera S1, aumentamos seu raio em 20%, do R de esfera S2. Sobre os novos volumes, é correto afirmar que vou fazer esse novo volume, aplicando essas relações aí. Esse volume novo aqui do P2 vai ser 1,25C vezes 1,2L vezes a altura. É só multiplicar as 3 dimensões. Bacana? Então, esse aqui eu vou colocar, vai ficar em forma de fração 125C sobre 100 vezes 12L sobre 10 vezes a altura. Beleza? Vou pegar aqui, ó, 125 vezes 12 dá 1.500, certo? CHL, né? O CLH tanto faz. Dividido por 100 vezes 10, que dá quanto, ó? 1.000. Cortou 2 zeros com 2 zeros. 15 dividido por 10 dá quanto, ó? 1,5 CHL. Beleza? Então, se você for comparar com o P1, ele é 50% maior o volume. Agora, eu vou fazer aqui o volume da nova esfera, ó. O volume da esfera S2, a fórmula é 4/3 de π, o raio, que é 1,2R ao cubo. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Volume da esfera 2 vai ser 4/3 de π. 1,2 ao cubo é 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Eu vou fazer 1,2 vezes 1,2 primeiro. Vai dar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Isso aqui vai dar 1,44, né? Duas casas decimais. Vezes, aí eu vou tirar a vírgula aqui por enquanto, vezes 1,2, ó. 4 vezes 2, 8. 8, 2, 4, 4, 1, 8, 12, 7. 3 casas decimais, né? Vou botar a vírgula de volta, 1,728. Então, olha só, 1,728 multiplicado por R ao cubo. Agora, preste atenção no seguinte. Olha só o que acontece. Acontece que C vezes H vezes L era igual a 4/3 de πr ao cubo. Certinho? Se você pegar aqui, ó, eu tenho essa relação aqui, ó. 4/3 de πr ao cubo. Como está multiplicando, eu poderia reescrever assim, ó. 4/3 de π, vou trazer aquele r ao cubo para cá, vezes 1,728. Beleza? Então, tá vendo que isso aqui, ó, 4/3 de πr ao cubo, eu posso chamar isso aqui de CHL, porque é a mesma coisa. Certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? No lugar, eu vou trazer esse 1,728 para frente, ó, 1,728, e no lugar de 4/3 de πr ao cubo, eu vou chamar de CHL. Agora, eu consigo ter uma relação. Olha só a relação que eu tenho aqui, ó. 1,5 CHL, 1,5 multiplicado por CHL, aqui é 1,728 multiplicado por CHL. Assim, constata-se que o volume da esfera 2 é maior do que o volume do paralelepípedo 2. Beleza? Olha a alternativa A. O volume da esfera 2 é maior que o volume do paralelepípedo P2. Acabou. A alternativa correta é essa. O restante, se quiser olhar, olha o B. O volume do paralelepípedo P2 é maior que o volume da esfera S2. Está errado, é o contrário. C. O volume do paralelepípedo P2 é igual ao volume da esfera S2. Está errado, não são iguais. D. O volume do paralelepípedo P2 é 45% maior que o volume do paralelepípedo P1. Está errado, que é 50% maior, que a gente já fez isso. A alternativa é, o volume da esfera S2 é 20% maior que o volume da esfera S2. Eu acredito que aqui ele queria colocar S1, tá? E mesmo assim, se tu olhar, isso aí está errado. Então, gabarito, alternativa A. Beleza? Próxima questãozinha, questão de número 14, vê que o texto aí é um pouco grande, mas é uma questão simples, que ele fala assim, ó. No dia 18 de janeiro de 2023, na página de notícias institucionais da PMDF, foi divulgado que a PMDF ultrapassou a marca de 700 propriedades rurais cadastradas no programa Guardião Rural. Uma iniciativa estratégica de policiamento comunitário e prevenção primária ao crime, uma vez que a Polícia Militar está em constante patrulhamento, respondendo prontamente a qualquer solicitação. Suponha, hipoteticamente, que uma ocorrência de maior gravidade em uma dessas áreas rurais exige um grande quantitativo de policiais militares para cercar a propriedade. O comandante da operação verifica
nos registros que a área a ser cercado tem 4 lados medindo 50, 80, 110 e 70. Olha só. 50, 80, 110, deixa eu botar esse 110 mais para cá, ó, 110 e 70. Vamos colocar esses valores aí, ó. 50, 80, 110 e 70, certo? Isso aqui são o comprimento em metros. Bacana? Dessa forma, usando a proporção matemática, requisita que os 124 policiais disponíveis se distribua em grupos com quantitativo diretamente proporcionais. Olha só, diretamente proporcionais a 5, 8, 11 e 7, para aproximação simultânea por todos os lados. Atendendo tais determinações, as quantidades de policiais que os grupos devem ter deve ser de quanto? Pessoal, veja que ele pegou aqui o quantitativo de 50, ele quer que seja proporcional a 5, o de 80, diretamente proporcional a 8, 110 diretamente proporcional a 11 e 70 diretamente proporcional a 7. Porém, qual é o quantitativo de policiais que ele tem aí? O quantitativo é 124, certo? Então aqui a gente vai fazer o quê? Divisão, quando é diretamente proporcional, a gente soma essas quantidades que eles vão dividir proporcionalmente. Então se eu somar aqui, ó, vou botar um Pzinho na frente de cada um, poderia ser K, Pzinho de proporcionalidade ou K, que é a constante de proporcionalidade, vou somar. 5 mais 8 dá 13, mais 11 dá 24, mais 7 dá 31. Então, é como se eu tivesse 31 partes que eu quero dividir o total de quantos policiais? 124 policiais. Se é diretamente, eu somo as partes que ele está dividindo diretamente proporcional, igual ao total, que é 124. Então, cada pezinho desse vai ser 124 dividido por 31. Beleza? E 124 dividido por 31, pessoal, vai dar quanto? Vai me dar 4, né? Porque se eu pegar 4 vezes 31 dá 124. Então, agora ficou simples. Por que ficou simples? Se eu quero aqui o de frente de 50, é 5P. 5P é 5 vezes 4, que dá quanto? 20. 8P é 8 vezes 4, que dá quanto? 32. 11P é 11 vezes 4, que dá 44. 7P é 7 vezes P, 7 vezes 4, que dá 28. Então, a alternativa correta vai ser a que tem 20, 32, 44 e 28, que é justamente o que encontramos aí na alternativa A de aprovado. Beleza? Então tá aí mais uma correção aqui de provas do canal do Processo Concurso. Então você que está estudando aí e vai fazer o concurso da prova da PM, né, para soldado aí, também não perca aí. Iremos fazer várias e várias lives relacionadas a esse conteúdo. Então por isso que você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, me siga lá também lá no meu Instagram, maico.roriz, beleza? Então tá aí, pessoal, deixe o seu like aí, não deixe de deixar seu like, que é muito importante para o canal. E se você ainda não tem a prova tá aqui logo abaixo para você fazer o download. Bacaninha? Tamo junto, aguardo você numa próxima oportunidade. Valeu!